Editor de internacional do Band News TV, João, mudando de assunto, o mundo ainda tenta entender mais um massacre que aconteceu, dessa vez em Praga. O que a gente tem de informação a respeito disso, hein? Olha, Thaís, a polícia fez agorinha há pouco uma coletiva de imprensa para atualizar, claro, a mídia local, mas também internacional, principalmente a população, sobre o que aconteceu. Inclusive divulgando imagens daquelas body cams, né, que são câmeras que são acopladas ao uniforme dos policiais, mostrando, claro, a correria de todos eles para conseguirem entrar no prédio e conter a ameaça representada por esse atirador, que era um estudante da faculdade ali no centro de Praga. Esses policiais conseguiram tirar os estudantes e parte deles, inclusive, teve que sair com as mãos para cima, porque naquele momento a polícia ainda acreditava que possivelmente outra pessoa estivesse ajudando esse atirador. A polícia, nessa coletiva de imprensa, também revisou o número de mortos. Anteriormente, tínhamos 15 mortos, segundo a polícia. 14 vítimas, mais o atirador que tirou a própria vida. Só que nesta coletiva de imprensa foi revisado para 13 o número de pessoas que ele matou. Portanto, 13 vítimas, mais o atirador, no total 14. Ainda cerca de 24 pessoas ficaram feridas, 10 delas em estado grave. A polícia ainda não sabe exatamente qual o motivo desse ataque, mas está empenhada nas investigações e também reforçando as operações de patrulha, não apenas em Praga, mas em outras regiões, para evitar que novos casos como esse voltem a acontecer. Muito obrigada, então, ao jornalista João Vieira, trazendo aqui os... Oi, Soninha. Só comentando... Desculpa, comentando as imagens das pessoas no beiral, aquilo foi impressionante, quer dizer, eu conversei com o João ontem na hora que aconteceu, né, que as agências de notícia começaram a falar sobre isso, né, e quando você vê, né, que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe de onde vem o tiro, alguém sobe com um fuzil no telhado e as pessoas se abrigando, se agarrando no beiral de uma parede a 20 metros de altura, realmente aquilo são imagens desesperadoras, são coisas... Olha, para quem está nos acompanhando em vídeo, são pessoas que se agarram a um terraço para poder escapar dos tiros, mas sabendo que podem morrer. Foi muito difícil isso acontecer em Praga, que é um lugar relativamente calmo. O último incidente que aconteceu na República Tcheca foi em 2019, quando um outro maluco abriu fogo num hospital com 6 pessoas mortas, mas agora fica o alerta que, infelizmente, nessa época do ano, a inteligência precisa continuar trabalhando, seja em país calmo ou não. Eu queria saber do João se há informações novas, João, nessa coletiva sobre a eventual motivação desse assassino, né? Pode ter sido doideira mesmo, né? Como pode ter sido coisa de maluco, mas pode também ter outras motivações. Eu gostaria de saber se isso já foi esclarecido. E só para lamentar, né? Praga é a mais linda cidade que eu já estive na vida. Lindíssima, assim, Cláudio. Não há nada mais lindo do que essa cidade, né? E tem uma particularidade: crimes cometidos com arma de fogo são raríssimos. Não se ouvem disparos na República Tcheca, né? Não se usa isso. É uma tristeza imensa o que aconteceu lá na capital da República Tcheca. Olha, Cláudia, só antes do João responder, só fazendo um comentário. E ele abriu fogo faltando um dia para o recesso escolar, porque aqui é o contrário, né? As férias de verão são de junho a agosto, e as férias de inverno é recesso, porque é o recesso do Natal e do Ano Novo, né? Que são aquelas férias que no Brasil são as férias de julho. Então estava todo mundo naquele clima de alegria. Praga é do lado, essa universidade que fica na parte antiga de Praga, ela fica do lado de uma feirinha de Natal muito famosa da Europa. Então estava todo mundo no clima absolutamente natalino. Agora, pensar que pelo menos 14 famílias, 15, 13 famílias, né, o número foi revisado, vão ter que fazer o funeral de seus próprios filhos. E teve uma outra informação que a polícia passou, não sei se o João pode me confirmar, é que ele teria matado o pai antes de abrir fogo. E aí, João? Exatamente, Sônia. Essa é a informação que parte da polícia, e também a questão é saber, né, por que matou o pai, e também essa questão de por que matou os colegas de faculdade, né? Colegas no sentido de
Ainda não sabemos exatamente se ele conhecia todas as vítimas, mas colegas de frequentar a mesma região, né, a mesma instituição. Portanto, a polícia é muito debruçada sobre esse caso. E mais cedo, inclusive, sobre o Cláudio citou aqui a questão das armas, né, não são casos tão comuns por ali. Eu li em relação à legislação da República Tcheca em relação a isso. Recentemente, inclusive, aprovando até uma liberalização maior do acesso a armas para a proteção mesmo da população e que foi contra, de certa forma, ao que a União Europeia desejava para a região. Então, isso, para alguns, pode ser considerado uma espécie de ajuda para esse criminoso, mas para outros, claro, não tem relação com isso, tem a ver com a liberdade, então aí se estabelece um outro panorama de discussão. A Sônia também citou a questão de a proximidade, né, com uma região conhecida, bastante movimentada de Praga. Também destacaria uma ponte que é muito conhecida para a ponte de Charles, né, para alguns ponte de Carlos, que fica a cerca de 500 metros dessa instituição. É muito bonita, é uma das mais visitadas da cidade, por isso também é um ponto turístico importante. E aí, claro, fez um alerta maior às autoridades, né, de o perigo que corriam ali, não apenas esses estudantes, mas também turistas que estariam visitando a região. Portanto, a motivação ainda desconhecida, mas claro que a polícia vai correr contra o tempo para esclarecer o quanto antes a morte dessas 13 pessoas e também do pai do criminoso. Obrigada ao jornalista João Vieira, editor de internacional do Band News TV. Bom trabalho, João. Até já, hein? Valeu, até mais. Bom jornal. Obrigada. 8h20.